Na minha juventude, eu adorava coisas assustadoras. Assistia a todos os filmes de terror que conseguia encontrar, ou lia os últimos livros assustadores da livraria local. Mas depois do que aconteceu, sei que ficarei apavorada para o resto da minha vida. Aos 20 e poucos anos, decidi que precisava sair da casa dos meus pais. Quando contei isso para minha mãe, ela ficou um pouco preocupada porque sempre assistia ao noticiário e dizia para eu não confiar em estranhos. Ela achava que um assassino poderia me atacar enquanto eu caminhava pela rua, ou algo assim. Depois de 2 semanas de busca, encontrei a casa que procurava na internet. Fiquei feliz por ser minha nova casa. Estaria me mudando em alguns dias. Então comecei a carregar meu caminhão com o restante das minhas coisas e dirigi até minha casa recém-comprada. Já tinha mudado os itens grandes, como cama e cômodas, na semana anterior. Agora estava levando todas as outras coisas. Fiquei animada quando cheguei em casa e saí do caminhão, pois finalmente moraria sozinha. Apesar de não ter conseguido conhecer a pessoa que me vendeu a casa, que estava ocupada, consegui mover todas as minhas coisas para dentro sem ajuda. No entanto, ao voltar para a casa, encontrei um bilhete na porta. Fazia um tempo que eu não via a casa. Peguei o bilhete e comecei a ler o que estava escrito. Querido novo proprietário, espero que você goste da sua primeira casa. Fico feliz por ter podido vendê-la, mas por favor, saiba que nem tudo é o que parece. Há um passado sombrio nesta casa. Por favor, esteja avisado, dizia a nota. Olhei para o bilhete confusa antes de olhar ao redor. Seria uma piada ou era real? Eu não sabia, mas coloquei o bilhete no bolso e decidi que precisava arrumar minhas coisas na minha nova casa. Algumas horas depois, tudo estava no lugar. Notei que estava ficando tarde e decidi pedir uma pizza para o jantar, pois não tinha vontade de cozinhar nada. Estava comendo minha pizza e sentado no sofá, assistindo televisão sozinha. Tive que admitir que era muito solitário estar sozinha. Na verdade, era assustador, e eu não tinha meus pais por perto para conversar. Eu tinha um telefone, mas não gostava muito de usá-lo porque me fazia sentir estranha. Olhei para fora e percebi que já era noite, então fui para a cama. Foi difícil dormir, pois estava em uma casa completamente diferente, sozinha, mas de alguma forma consegui. Um estrondo abrupto me acordou. Pulei, olhando ao redor do quarto, e notei que ainda estava escuro lá fora. Peguei meu celular e vi que eram 2 da manhã. Coçando a cabeça, me perguntei o que tinha acontecido. Ouvi novamente aquele barulho e me levantei, imaginando o que era. Abri a porta do meu quarto. O corredor estava escuro como deveria estar. Dei um passo adiante, olhando ao redor. Não vi nada de significativo e estava prestes a voltar para o meu quarto quando ouvi aquele barulho novamente. Imaginando que algum grupo de adolescentes estava pregando uma peça, murmurei sob minha respiração e ergui os punhos. Corri até a porta da frente e a abri. Esperava ver um grupo de adolescentes correndo pela rua, mas não vi ninguém. Idiotas, murmurei. Bati a porta atrás de mim e me virei para voltar para o meu quarto. Parei ao perceber que as luzes do corredor estavam acesas. Eu poderia jurar que estavam apagadas quando desci o corredor pela primeira vez. Achei o interruptor de luz e apaguei as luzes do corredor, voltando para o meu quarto e para a cama. Quando abri os olhos, já estava claro lá fora. Levantei-me e corri para o banheiro para escovar os dentes e o cabelo. Ao acender as luzes, gritei ao ver "Vá embora" escrito em letras vermelhas no espelho, que pareciam ser de sangue. Fiquei chocada, percebendo que o barulho da noite anterior indicava que alguém estava dentro da minha casa, e escreveu aquilo como uma brincadeira. Saí do banheiro pensando se havia alguém na casa esperando para me atacar e roubar meus pertences.
Sem querer mais me preocupar com o que tinha visto, fui para a cozinha fazer uma xícara de café, na esperança de me acalmar. Fiz uma xícara de café e fui para a sala assistir a um programa matinal. Quando cheguei, a TV já estava ligada em uma reportagem. Ela teria ficado ligada a noite toda? Olhei em volta e encontrei o controle remoto no sofá, mas não foi onde eu o deixei na noite anterior, o que me assustou ainda mais. Sentei-me no sofá e mudei o canal, sorrindo enquanto assistia a um jogo de futebol que finalmente estava na parte divertida. Enquanto pensava nos planos para o dia, decidi limpar a casa e verificar o porão. Uma semana antes de eu me mudar, o dono da casa me disse que nunca entrou no porão. Se você assistiu a filmes de terror, provavelmente entende por quê. Mas eu adorava terror e queria conferir porque agora era a minha casa. Depois de terminar o café, coloquei uns sapatos velhos e peguei meu celular para usar a lanterna, caso as luzes do porão não funcionassem. Cheguei à porta do porão, esperando que não estivesse trancada. Quando peguei a maçaneta, ela se abriu com um rangido que machucou meus ouvidos. O cheiro de mofo me atingiu e eu segurei meu nariz. Cheirava a mofo e madeira podre lá embaixo, mas eu queria explorar. Liguei a lanterna do celular e vi as escadas descendo. Estava nervosa, com medo de que as escadas cedessem sob meu peso. Tomei coragem e desci as escadas, sentindo-as ranger a cada passo. Ao chegar ao fundo, olhei ao redor. Estava muito escuro, mas encontrei um interruptor de luz e, para minha surpresa, as luzes se acenderam. Vi caixas em um canto e fui até elas, curiosa. Notei que uma das caixas estava aberta. Peguei a aba e a abri. Lá dentro havia um álbum de fotos que peguei. Ao abri-lo, vi fotos de uma família. Um homem e sua esposa. A mulher usava um vestido branco e os dois sorriam. "Vá embora!" uma voz gritou por trás de mim. Eu pulei e o álbum voou das minhas mãos, caindo no chão. Virei-me e não vi ninguém. De pé, olhei em volta mais um pouco, esperando que o que ouvi fosse apenas minha imaginação. Peguei o álbum e o coloquei de volta na caixa. "Saia!" A mesma voz gritou ainda mais alto. Corri escada acima, sentindo o suor escorrer pelo rosto. Não me importei enquanto corria, batendo a porta atrás de mim. Afundei no chão do corredor, respirando pesado. Quem escreveu aquela mensagem no espelho? Eu não conseguia me mexer, não queria me mexer. Estava surtando, pensando que estava ficando louca ou que era apenas minha imaginação. Finalmente me levantei, sem saber mais o que fazer. Não queria voltar ao porão, mas tive uma ideia do que fazer a seguir. Corri para a sala e peguei meu celular, digitando o mais rápido que pude. Procurar informações sobre as pessoas que moraram na casa antes de mim foi fácil. Encontrei a foto do homem e da mulher que vi no álbum, mas não havia nenhuma informação sobre eles ou sobre a casa. Gemi baixinho. Tive vontade de jogar meu celular e quebrá-lo em 1000 pedaços. Decidi que ia olhar em volta e consertar mais algumas coisas na casa, mas parei na porta da frente. Eu nunca fui uma pessoa de sair muito, mas por algum motivo senti vontade de sair. Fui para fora, olhando ao redor do novo bairro. Talvez encontrasse um vizinho e pudesse ter uma conversa agradável para me apresentar. Vi uma mulher correndo pela rua. Notei que ela usava fones de ouvido e estava vindo em minha direção. Decidi dizer olá. Parei na frente dela, mas ela não disse nada. Tentei cumprimentá-la, mas ela me ignorou e passou por mim. Eu queria ir atrás dela e perguntar o que havia de errado, mas não queria ser rude. É por isso que não falo com as pessoas, murmurei voltando para dentro da casa. Nada mais aconteceu e não vou contar o que fiz pelo resto do dia. Principalmente fiquei preguiçosa, andando pela casa, pensando no porão. Antes que percebesse, o sol já havia se posto e era hora de dormir. Adormeci na cama e, ao abrir os olhos, notei que estava em um quarto escuro.
Confusa, esfreguei os olhos e percebi que estava de pé em vez de deitada, vestindo meu pijama. Onde eu estava e o que estava acontecendo? Olá! Gritei olhando ao redor confusa. De repente, ouvi risos atrás de mim e congelei, virando-me. E então a vi. Havia uma mulher ali vestindo um vestido branco. Ela tinha cabelos pretos e longos e sorria. Finalmente, disse ela estendendo a mão para mim. Eu estava esperando por você. Eu estava chocada e perguntei o que ela queria. Ela riu de novo e em um piscar de olhos desapareceu, deixando-me sozinha. Então acordei. Eu estava deitada na cama, suando. Peguei meu celular para verificar as horas. Eram 3 da manhã. Eu estava ofegante. Não fazia ideia do que fazer e depois de um tempo voltei a dormir. Quando acordei já era dia e fui direto para o banheiro. Mais uma vez, vi "Vá embora" no espelho, escrito em vermelho, e gritei deixando o banheiro. Foi então que soube que algo estava errado. Eu sabia que não conseguiria resolver isso sozinha. Peguei meu celular e liguei para minha mãe, que atendeu. Mãe? Acho que há fantasmas na minha casa, disse eu chorando. Ela tentou me acalmar, dizendo que eu estava apenas imaginando coisas e que nada estava errado. Mas eu sabia que não estava imaginando coisas. Saí da casa pegando minhas chaves e telefone e fui para a casa dos meus pais. Não posso ficar lá mais, eu disse chorando, depois de explicar tudo o que tinha acontecido. Eles me abraçaram tentando me acalmar. Finalmente, depois de um tempo, me senti melhor. Decidi que não voltaria para aquela casa. Alguma coisa estava errada lá, e eu não queria descobrir o que era. Vendi a casa logo depois, avisando ao novo proprietário o que tinha acontecido. Ele não acreditou em mim, mas eu não me importei. Agora moro feliz com meus pais, e nunca mais tentarei morar sozinha novamente. Meus pais compraram a casa quando eu tinha cerca de 2 anos. Foi uma verdadeira pechincha. A propriedade fazia parte de uma pequena fazenda que já pertenceu a uma família inteira, que agora estava desaparecida ou muito velha. O filho mais novo, que provavelmente tinha 60 ou 70 anos, ainda morava na outra casa, que ficava do outro lado de um pequeno pomar, mais parecido com um quintal grande. Nossa casa era cercada por sebes muito altas e muitas árvores. Para a cidade onde estava localizada, isso era incrível e era muito barato para meus pais. Então, enquanto eu crescia lá, sempre tive experiências bizarras que, quando adolescente, eu atribuía à minha imaginação hiperativa. Eu me comunicava com algo através de batidas. Eu tinha lido sobre sessões espirituais, mas sempre me assustava quando ouvia batidas de volta e corria para o andar de baixo. Quando eu estava sozinho no quarto do meu irmão, que ficava ao lado do meu, sentia um terror inexplicável e pavor no meio do dia, e não conseguia ficar lá. Muitas vezes ouvi algo correndo pelo lado da casa em direção à minha janela, e algo rastejando na parede contra a qual minha cama estava encostada. Coisas assim. Eu mal dormia quando criança, porque estava com muito medo o tempo todo. Alguns anos atrás, eu estava conversando com meu pai sobre isso, e ele me revelou que meus pais realmente tinham chamado um médium e um exorcista em ocasiões diferentes. O médium disse a eles que havia todo tipo de energia ruim na casa, principalmente na área onde ficava a cama do meu irmão, perto da cabeça dele. Ele desenvolveu linfoma e quase morreu logo depois de nos mudarmos. Ela não sabia disso. Ela estava lá por causa dos barulhos e coisas assim. Uma noite, meu pai e minha mãe estavam na cama e, de repente, como ele me descreveu, o pé da cama de 4 postes começou a levantar e bater no chão, com eles dentro. Foi então que trouxeram um sacerdote para abençoar a casa e remover os espíritos malignos. E todas as coisas que eu achava que tinha imaginado, acontece que não era só eu.
Meus irmãos, pais e irmã confirmaram os barulhos estranhos, passos, sentimentos assustadores, batidas, etc. Minha mãe finalmente admitiu essas coisas para mim depois que insisti por um tempo. Ela é uma cristã devota e acho que não deveria acreditar nessas coisas. Então, de qualquer forma, isso é um pouco de fundo sobre a casa. Aqui está a parte que me encheu de uma sensação horrível de mal-estar quando percebi. Quando criança, até os 15 anos, tive paralisia do sono regularmente, que se tornou menos frequente quando entrei na adolescência. Era quase sempre a mesma alucinação, sonho. Eu acordava, não conseguia me mexer e via uma mão branca, longa, impossivelmente fina e óssea apoiada no travesseiro. Eu não conseguia me mexer, mas do que eu podia ver, várias figuras vestidas de preto, com quase 2 metros de altura, estavam ao lado da minha cama. Sempre que eu recuperava a mobilidade, surtava. Perdi muitas aulas, porque algumas noites eu não dormia de medo de ter esse sonho. Isso parou principalmente por volta dos 15 anos, quando nos mudamos. Eu achava que talvez os hormônios da adolescência tivessem algo a ver com isso, que era uma aflição da infância. Já tive paralisia do sono algumas vezes desde então, mas não a mesma visão. E tem sido principalmente coisas mais brandas, como o quarto se deformando, como se eu estivesse sob efeito de alucinógenos, coisas benignas assim. Não consigo parar de pensar na possibilidade de que essas coisas possam ter sido reais e não apenas uma alucinação. Afinal, eu estava do outro lado da parede do ponto de energia ruim. E aquela parede era onde eu ouvia muitos ruídos de algo correndo, como se algo com garras ou mãos ósseas e pontiagudas estivesse tentando rastejar por lá. Era um dia abafado de verão quando entrei pela primeira vez na antiga casa abandonada na periferia da cidade. Sempre fui curioso sobre o local, com sua tinta descascada, janelas quebradas e quintal tomado pelo mato. Diziam que era assombrada, e eu tinha ouvido várias histórias assustadoras sobre os sons estranhos que emanavam da casa à noite. As aparições fantasmagóricas que podiam ser vistas através das janelas e a sensação de pavor que parecia permear o ar. Não sabia exatamente o que esperar ao entrar na casa, mas estava preparado para qualquer coisa. Levei uma lanterna, uma câmera e um senso de aventura. Estava determinado a descobrir a verdade sobre aquele lugar assustador, acontecesse o que acontecesse. Assim que entrei, fui imediatamente atingido pela escuridão e silêncio da casa. O único som era o dos meus próprios passos, enquanto explorava cada cômodo. Os móveis estavam cobertos por uma camada espessa de poeira, e teias de aranha pendiam dos tetos. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que ninguém morava ali há muitos anos. Enquanto explorava o andar de cima, ouvi o primeiro som estranho. Era um gemido baixo e melancólico, como o vento soprando através de um beco estreito. Inicialmente tentei me convencer de que era apenas o vento, mas à medida que os gemidos se intensificavam e se tornavam mais persistentes, percebi que havia algo mais sinistro. Apontei minha lanterna na direção do som, mas não havia nada ali. Continuei explorando o resto da casa, tentando ignorar a crescente sensação de mal-estar que se instalava no meu peito. Toda vez que virava uma esquina, esperava ver algo assustador, mas nunca havia nada. Então, quando estava prestes a sair da casa, vi algo que me fez desejar nunca ter entrado ali. Em um dos quartos, havia uma pequena porta de madeira que parecia levar a um armário ou depósito. Aproximei-me cautelosamente da porta, imaginando o que encontraria do outro lado. Peguei a maçaneta e estava prestes a abri-la, quando ouvi uma voz sussurrar no meu ouvido: "Não entre lá,
Dei um pulo para trás, com o coração acelerado, mas não havia ninguém lá. Olhei ao redor do quarto, mas ainda não havia sinal de ninguém. Eu estava sozinho na casa e, no entanto, ouvi uma voz. Estava prestes a sair quando percebi que tinha deixado minha câmera no quarto com a porta. Não queria sair sem ela, então relutantemente voltei ao quarto. Hesitei por um momento, mas depois peguei a maçaneta e abri a porta. O cômodo era escuro e eu mal conseguia distinguir as formas das coisas lá dentro. Peguei minha lanterna e, ao fazer isso, ouvi a voz novamente. Não entre lá! Virei-me para correr, mas meus pés não se moviam. Eu estava congelado no lugar e podia sentir meu coração batendo no peito. Ouvi um farfalhar e então vi um par de olhos brilhando na escuridão. Não me lembro do que aconteceu depois disso. Tudo o que sei é que acordei do lado de fora da casa, sem memória de como cheguei lá. Nunca mais voltei para a velha casa abandonada na periferia da cidade e nunca contei a ninguém o que vi naquele pequeno cômodo de madeira. Anos se passaram e ainda penso naquela casa mal assombrada. Me pergunto o que havia naquela sala e o que a voz estava tentando me dizer. Às vezes ouço os gemidos em meus sonhos e vejo os olhos brilhantes na escuridão. E sei que nunca esquecerei o medo que senti naquela velha casa abandonada. Quando eu era jovem, meus amigos e eu adorávamos nos assustar com histórias de terror durante as festas do pijama. Lembro-me de uma vez em que meu melhor amigo da época, Danilo, decidiu me pregar uma peça. Ele arrumou seu saco de dormir com travesseiros e cobertores para parecer que ainda estava dormindo. Depois me acordou sussurrando: "Lucas, estou lá em cima." Em seguida, desceu as escadas lentamente dizendo: "Lucas, estou no 3º degrau." E assim por diante até chegar ao fundo, quando descobri que era ele frustrando seu plano. Algumas noites atrás, eu estava dormindo na minha pequena casa quando acordei com o som de um homem gemendo. Não era um gemido clichê de filme de terror, mas um som crescente e aterrorizante. Acordei imediatamente, mas como estava sonhando antes, não tinha certeza se tinha imaginado o som. Levantei-me e procurei pela casa, mas não encontrei ninguém. Decidi que devia ter imaginado tudo. Na noite seguinte, pouco antes de dormir, ouvi um barulho vindo do meu porão. As escadas para o porão ficam perto do meu quarto, então, se eu saísse do quarto e virasse à esquerda, poderia descer as escadas. Ouvi claramente: "Oi, Lucas, estou no porão." Meu coração disparou. Quem estava na minha casa? Imaginei que alguém estava tentando roubar a casa e não sabia o que fazer. Então ouvi: "Lucas, estou no 1º degrau." A voz soava estranhamente mecânica, como se fosse uma gravação, e sem fôlego. Peguei um troféu, a única coisa pesada o suficiente para servir de arma, e corri para o topo das escadas. As luzes estavam apagadas e só conseguia ver os 5 degraus superiores. "Quem é você e o que está fazendo na minha casa?" gritei. Não houve resposta. Acendi a luz do porão e desci correndo, pronto para atacar quem estivesse lá. Mas não havia ninguém. Verifiquei todos os possíveis esconderijos, mas não encontrei ninguém. Ao subir as escadas, vi que a porta da frente estava escancarada. Quem quer que fosse, provavelmente fugiu. Verifiquei os outros cômodos e me certifiquei de que todas as portas estavam trancadas. Não consegui dormir naquela noite. Na noite seguinte, acordei com o som de movimentos no andar de baixo. Antes que pudesse reagir, ouvi: "Lucas, estou no 3º degrau." Pulei da cama, peguei o troféu e acendi a luz do porão. Notei que minha porta da frente, porta dos fundos e porta da garagem estavam todas abertas. O que estava acontecendo? Então ouvi de novo, vindo do porão: "Lucas, estou no 4º degrau." Corri para lá gritando, mas novamente não havia ninguém.
Liguei para a polícia, mas eles disseram que só poderiam mandar uma viatura para dar uma olhada ao redor. Se não houvesse sinais de arrombamento ou alguém na casa, seria inútil. Disseram para ligar novamente se acontecesse algo mais. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Acordei com um sussurro vindo do porão. Oi, Lucas. Fiquei imóvel, esperando que os sons parassem. A voz continuou. Lucas, estou no topo das escadas. Fiquei paralisado de medo. A voz disse, estranhamente calma. Lucas, estou do lado de fora do seu quarto. Eu não consegui mais suportar. Pulei da cama e vi que todas as portas e armários estavam abertos. Decidi sair de casa com apenas um conjunto de roupas. Contratei uma médium chamada Tânia, que trouxe uma tábua Ouija. Descemos ao porão, apagamos as luzes e acendemos velas ao redor da tábua. Tânia começou a falar com o espírito. Perguntou se alguém estava ali e o que queria. A resposta foi sim e Lucas. Contei a ela sobre meu amigo Danilo e como achava que poderia ser ele, já que poucas pessoas sabiam da nossa história. Ela perguntou se o espírito estava bravo comigo e se eu podia fazer algo para ajudá-lo. Não houve resposta. Tânia então perguntou se era realmente Danilo. A resposta foi um rápido não. Tânia perguntou, quem é você então? A resposta foi odio. Tânia disse que não podia ajudar mais e foi embora. Saí de casa imediatamente e fui para um hotel. Comprei um quarto de hotel e fiquei lá. Era tarde da noite quando fui buscar algo para comer na máquina de venda automática no 3º andar. Ao voltar para a escadaria, ouvi a voz novamente. Lucas, estou aqui embaixo. Parecia distante, mas vinha debaixo da escada. Comecei a correr pelas escadas, quase tropeçando. Entre o quarto e o 5º andar ouvi. Oi. Congelei. A voz vinha de cima das escadas. Lucas, estarei no seu quarto. Corri até o 4º andar e esperei no corredor apavorado. Eventualmente uma empregada apareceu e eu saí com ela. Fiz check-out do hotel e convenci um amigo a me deixar ficar na casa dele. Consegui dormir um pouco, mas a voz ainda ecoava na minha cabeça. Lucas, eu vou te ver em breve. Nos últimos dias, estive na casa do meu amigo. Ele e sua esposa me receberam bem. Na noite passada, tudo mudou. Acordei às 13h35 da manhã, sentindo-me pesado e grogue. Ouvi a voz. Lucas, estou lá embaixo. Movimentos estranhos e silêncios se seguiram. Depois ouvi. Lucas, estou na cozinha. Lucas, estou no 1º degrau. E assim por diante. Estava paralisado de medo. A voz continuava cada vez mais perto. Lucas, estou no corredor. Lucas, estou no quarto de Carlos agora. Meu coração quase parou quando ouvi a porta do quarto principal se fechar. Esperei em silêncio, mas tudo que ouvi foi a respiração pesada e superficial, vindo de dentro do meu quarto. A voz disse, Lucas, estou de pé ao pé da sua cama. Abri os olhos e vi uma sombra escura, com um sorriso assustador. Finalmente consegui me mexer e saí correndo do quarto. A casa estava destruída, com portas e armários abertos, pratos quebrados e papéis rasgados. Fui embora imediatamente, sabendo que não posso voltar para lá nunca mais. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente o que achou do vídeo, pois isso vai ajudar muito. Obrigado.